noite, professores ministrantes, professores presenciais. Estamos iniciando mais uma noite de formação da jornada pedagógica do Centro de Mídias. E desde já, em nome da direção, agradecemos a presença e a participação de vocês. E do nosso palestrante de hoje, professor Guilherme, que eu vou já falar um pouquinho sobre ele. Lembrando que estamos ao vivo via Facebook e se você quiser indicar a palestra para alguém, nossas palestras da semana estão também no nosso canal do YouTube, viu? Fiquem à vontade para acessar. O nosso professor de hoje convidado se chama Guilherme Lima Filho. Ele é licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, possui mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutorado em Ciências da Educação na Universidade Americana de Assunção, no Paraguai. Atualmente é professor da Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de educação, com ênfase principalmente nos seguintes temas: formação continuada de professores, tecnologia assistiva, mediação pedagógica, tecnologias, educação, formação inicial e continuada de professores, popularização da ciência e tecnologia com professores e estudantes da educação básica. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme, que seja uma ótima noite de muitos conhecimentos. Muito obrigado, professora Kaellen, pela sua apresentação e aproveito também a oportunidade para agradecer aos professores daqui do Centro de Mídias da SEDUC Amazonas, né? E também quero agradecer o convite que a mim foi formulado pela professora Cláudia Guerra, que vem coordenando, do ponto de vista da Faculdade de Educação, representando a Universidade Federal do Amazonas, nessa parceria que foi feita para que vários professores colaborassem nessa semana pedagógica, né? Então, hoje estou aqui e quero de antemão agradecer o convite e gostaria também de, nesse momento inicial, dar um alô muito especial para 3 comunidades do interior. A primeira delas, a comunidade onde eu migrei, o Catuá. O Catuá tem uma sala do Centro de Mídias. Então, o Catuá, sinta-se abraçado, né? Vai um grande abraço para vocês. E também a outra comunidade que eu quero me dirigir especialmente é a comunidade que fica lá em Manicoré, a comunidade chamada Democracia. Isso por quê? Porque lá tem uma aluna, ex-aluna do Centro de Mídias, que é a Ludmila, que foi minha ex-aluna no curso de Letras na Universidade Federal do Amazonas. Então, Ludmila e sua família, um abração para vocês aí. Também vai um outro alô especial para a comunidade do Cuia, lá onde mora a minha ex-aluna de vocês daqui do Centro de Mídia, chamada Rocilene. Ela está fazendo o curso de Letras em Língua Espanhola na Universidade Federal do Amazonas. Se você estiver me vendo aí e me ouvindo, Rosilene, dá um alô também. Então, comunidade do Cuia, do município de Anamã, um grande abraço para vocês também. Bom, feito isto, eu quero me apresentar um pouco também, falar um pouco da minha trajetória de formação. A professora Kaellen já pincelou algumas ideias aí que vocês já ouviram, mas eu quero reiterar algumas coisas, né? Primeiro, o seguinte, a gente sempre tem que, eu acho que, colocar uma questão importante, que é a nossa anterioridade de formação. Qual é o nosso itinerário pedagógico, né? E como é que se deu essa formação inicial? E eu quero me reportar ao meu Catuá, né? Onde eu tive as primeiras letras com a professora Nilza, lá no Catuá, numa escola, que não era exatamente uma escola, era uma casa de escola, em que a professora Nilza nos ministrava aula na sua sala, né? Então, ali, nós estudávamos, eu, meus irmãos, os vizinhos, era a ideia de sala multisseriada, né? Então, esse é a minha primeira memória com relação à formação escolar, essa educação formal, né? Depois disso,
obviamente que eu passei por vários cursos, né? Fiz o curso de magistério no IEA, aqui em Manaus, formação de professores no nível médio. Depois eu fui para a Universidade Federal, graduei-me em pedagogia, depois fiz o mestrado, e no mestrado eu fui não fazer na área de educação, e fui para a área de engenharia de produção. E na área de engenharia de produção, eu fui para uma linha de pesquisa chamada Avaliação de Sistemas e Inovação Tecnológica. Nessa questão da inovação tecnológica, eu pluguei lá com curso de formação à distância para a Universidade Federal do Amazonas, que depois, em 2006, se transmutou no que hoje nós conhecemos como Centro de Educação à Distância, que eu irei mostrar um pouco para vocês como é que funciona a sala dentro desse ambiente virtual de aprendizagem com uma ferramenta chamada Moodle. Tá? Então, essa foi a minha formação. E mais recentemente, com a ideia do doutorado, né, trabalhando fortemente formação de professores, uso da tecnologia digital. Né? Então, esse é um pouco do meu itinerário de formação, a minha atuação enquanto professor na Faculdade de Educação desde o ano de 1992. Né? Enfim, feito essa ponderação, eu vou passar agora o que eu irei assim, pontuar com relação à minha fala de hoje. E vou pegar esse material que está aí, que é o Anuário Brasileiro de Educação. Todo ano ele é atualizado, né? Então, aqui tem dados bem interessantes e eu quero pontuar exatamente esses dados para nós abrirmos um diálogo, né? Primeiramente, saber, por exemplo, vocês sabem quantos professores da educação básica nós somos no Brasil como um todo? Eu vou já responder, vai estar aqui. Então, vamos aparecer aqui os dados para a gente ir conversando. Então, aqui eu peguei esses dados gerais, que dá a dimensão dessa questão que nós temos em relação a formar a nossa juventude, né? Então, só pegando esses dados aqui, eu acho que dá uma dimensão para a gente saber o tamanho do desafio que é ser professor, né, numa diversidade, numa pluralidade como é a nossa região. Então, de cara, a gente vê aqui, por exemplo, quantas crianças, jovens e adolescentes e até adultos estão matriculados na educação básica no Brasil. São cerca de quase 50 milhões de pessoas. Né? Eu sempre gosto de comparar o seguinte, se você pega um país inteiro como a Espanha tem cerca de 36 milhões de habitantes. Então, só a nossa educação básica supera em muito a quantidade de habitantes que tem no país como a Espanha, que só de ensino superior tem mais de 800 anos. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Atender com equidade esse universo, essa pluralidade, essa diversidade de crianças, de jovens e adolescentes, né? Que nós, professores, interagimos cotidianamente com eles durante 1 ano, 2 anos, enfim, praticamente ao longo da vida. Né? Então, vamos ver um outro dado para a gente ir pontuando um pouco desse desafio. Né? Então, falando só especificamente, no caso da educação fundamental, nós temos ali cerca de quase 30 milhões de crianças. Né? É muita gente. E falando um pouco da praia de vocês, nós aqui trabalhamos fortemente com o ensino médio, o ensino médio ali são cerca de 8 milhões de jovens, né? Então, não é um número pequeno, é um número bem significativo, dado a essas condições que nós temos em relação a vencer, superar toda essa história, esse passivo, vamos colocar, de exclusão que nós temos. Né? Vamos à próxima tela e a gente vai pontuando um pouco mais esses dados. Né? E aqui a gente vai falar um pouco assim da quantidade de estabelecimento que nós temos. São quase 200 mil escolas espalhadas em todas as regiões do Brasil. Né? De novo, isso requer um investimento, né? Em infraestrutura, na melhoria da qualidade do ensino, mas também de superação
desses gargalos que nós temos, né? Vamos à frente para a gente ir pontuando um pouquinho mais. E aqui tem uma coisa bem interessante. Eu falava o seguinte: quantos professores nós temos no Brasil com relação à educação básica? Aparece um número aí. Esse número passa de 2 milhões de professores só na educação básica. Isso é uma coisa fantástica, né? Vejam só, na educação infantil são cerca de mais de 500 mil professores. Ensino fundamental, quase 1.500.000 professores. Ensino médio, mais de 500 mil. Educação profissional, 134 mil. E educação de jovens e adultos, quase 250 mil professores. E colocando essa ideia de salas especializadas, salas especiais, quase 30 mil. Então, assim, nós temos um número significativo de professores. Vamos pegar o segundo país, que a gente sempre tem uma relação econômica, cultural, a gente sempre tem uma referência, não só no futebol, a Argentina, por exemplo. A Argentina tem pouco mais de 60 mil professores na educação básica. Percebe a diferença? O Brasil, na educação básica, nós somos cerca de 2.200.000 professores. Então, a gente tem aqui um quantitativo gigantesco, né? De manter os professores, a formação inicial, a formação continuada, trazer ferramentas importantes para que o professor possa desenvolver com qualidade e equanimidade o processo pedagógico. Então, isso é um desafio gigantesco. Vamos à próxima tela para a gente ir pontuando um pouquinho mais essas questões com relação a esses dados gerais, né? E aqui, passando um pouquinho mais a próxima tela, a gente vai ver uns dados que eu gostei muito desse dado. E fiz questão de trazer esse dado, por quê? Porque aqui me parece também que essa política que o Centro de Mídias tem adotado tem contribuído fortemente para a inclusão de novas matrículas, de novos jovens na educação formal. Por exemplo, você pega ali, educação do campo, são cerca de 5.200.000 crianças, quer dizer, vou colocar crianças, jovens e adultos, né? E tenho certeza que um programa como esse, um programa já consolidado, né? Que venceu barreiras, que superou limitação tecnológica, de pessoal, e que tem respondido muito positivamente com relação a ofertar a educação. Eu, no início, falava que eu tive, recentemente, 2 ex-alunas egressa desse programa, né? A gente podia colocar ali a educação do campo, né? Quer dizer, uma educação que não está na zona urbana, que está na zona rural. Eu fico muito feliz ao encontrar na sala de aula da universidade alunos que migraram. Eu sou da comunidade do Cuia, eu sou da comunidade de Democracia. E você pergunta, onde é que fica a Democracia? A Democracia fica no interior do Amazonas, Manicoré, que fica no interior de Manicoré. E isso é muito bom. E assim, uma coisa que eu quero retratar também, não percebo assim diferença do ponto de vista intelectual, de domínio, de ferramentas de escrita, de leitura, com os ex-alunos de vocês. Eu quero enfatizar essa questão. Isso é importante. E aqui me faz lembrar uma frase, que depois eu quero mostrar para vocês, que é uma frase do Comênios. O Comênios tem uma frase fabulosa, né? Que ele fala o seguinte, que o que é a didática? Né? A didática é a arte universal de ensinar tudo a todos. E aí eu peguei o seguinte, eu ouvi uma frase, eu nunca mais esqueci dela, que diz o seguinte: não tem jeito, nasceu gente, aprende. Eu nasci no Catuá, estou aqui. A Ludmila nasceu em Manicoré, lá em Democracia, está na UFAM. A Rosilene nasceu lá no Cuia, que você conhece, né, diretor? Beleza. Está aqui, né? Enfim, não tem essa, né? Nós nascemos para superação do conhecimento, de vencer limitações. Então, só para voltar um pouquinho mais um outro dado, eu quero mostrar agora com relação a uma outra questão muito importante, a educação indígena, né? Aqui nós temos quase 50 milhões de estudantes na educação indígena. Isso é uma coisa fabulosa. E esse programa aqui, o Centro de Mídias, atende também a população indígena.
né? Então, de novo, palmas para vocês por ampliarem, quer dizer, por contribuírem com a ampliação da inserção de crianças, de jovens e adultos no interior do Amazonas e também com a população indígena. E tem um outro dado também ali, que são cerca de 220 mil matrículas, atendendo também uma população historicamente excluída do sistema formal de ensino, que são as populações quilombolas, né? O Amazonas tem, nos últimos anos, ampliado a garantia de reconhecimento do ponto de vista cultural, da manifestação cultural dessa população que historicamente eram excluída do sistema formal de ensino, né? Então, esses dados eu fiquei muito feliz, né, de perceber e depois fazer um certo relato, né? Pegar esses dados gerais do Brasil, mas também pontuar que nós no Amazonas, né, a SEDUC, Centro de Mídia, o EA, o FAM, mais recentemente com a interiorização dos Institutos Federais de Educação, estão contribuindo para reduzir essas distorções históricas com relação ao nosso sistema educacional. Vendo a próxima tela, a gente vai pegar agora uns dados estabelecendo de novo. E aqui é uma coisa que tem muito a ver com a formação inicial e continuada nossa, de professores, né? Então, tem um dado, uma fala aqui na tela que vocês podem acompanhar, que diz assim: a melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar é uma das condições para elevar a qualidade do ensino, né? De novo, aparece ali, nós somos cerca de 2.200.000 professores. E aqui não está incluído o nível superior, educação básica, né? E aqui tem um dado também bem interessante, né? Nos últimos anos, nós temos dados, passos importantes no sentido de universalizar a formação de nível superior dos nossos professores, né? O dado geral dá conta de que quase 80% dos professores que atuam na educação básica já têm nível superior. Quase 35% têm pós-graduação. Isso é fabuloso, isso é um ganho, né? Precisa também melhorar o quê? A nossa infraestrutura, né? 44% das nossas escolas, isso do Brasil geral, tem biblioteca ou uma sala de leitura. Isto é um dado que nos preocupa, né? Século XXI, tecnologia da informação, a gente precisa melhorar. Esse é um dado que está sendo trabalhado, né? As limitações orçamentárias estão aí, os cortes estão aí, mas nós precisamos ampliar cada vez mais, melhorar a nossa infraestrutura com relação às nossas escolas. E aí vamos à próxima tela, que a gente vai pegar já uns dados relativos ao Amazonas. Então eu preferi pegar inicialmente esses dados mais gerais do Brasil e agora focando um pouco na nossa realidade local, né? Então, assim, olhando os dados gerais, já dá para ver que nós temos indicadores que não são ainda aqueles desejáveis, né? Mas o fato é que, historicamente, nós estamos melhorando esses indicadores, né? Então, tem uma população, o Amazonas hoje, né, tem uma população em torno de 4 milhões de habitantes. Manaus, por exemplo, é uma cidade que continua atraindo muita gente, né? Isso tem uma pressão enorme com relação à educação básica, né? Sobretudo no ensino fundamental. E não é à toa que aqui em Manaus, nós temos a segunda maior rede municipal do Brasil. Obviamente que a primeira, claro, São Paulo. Só depois de São Paulo vem Manaus. Imagina só, a quantidade de estudantes que nós temos numa cidade do tamanho que é Manaus. Os desafios são gigantes. E se nós sairmos de Manaus e formos para o interior, essas dificuldades, essas limitações são muito
visíveis, né? Mas é importante que nós estamos aumentando, melhorando, primeiro, formação de professores, né? Os nossos indicadores são muito positivos em relação ao Brasil, inclusive. Se a gente pega, por exemplo, a região sul, com relação à formação de professores, nós estamos com a média acima da região sul, por exemplo, né? Que coisa importante. Com relação à infraestrutura de bibliotecas, esse é um dado que nós precisamos melhorar. Se a média nacional não está boa, que está em torno de 40%, o nosso dado local precisa melhorar muito ainda, né? A gente só cerca de 25% das nossas escolas tem biblioteca ou sala de leitura. Quer dizer, isso é um dado que seguramente tem um impacto com relação a formar leitores, né? Ou seja, você lê além daquilo que é rigorosamente pedido pelas disciplinas, né? Quer dizer, isso precisa ser pensado, isso precisa ser melhorado. Vamos à próxima tela para a gente ver também alguns dados com relação à quantidade de alunos e, sobretudo, essa ideia da pedagogia do sucesso. Quer dizer, você pega ali, por exemplo, de cada 100 alunos que entra no ensino fundamental, né, você faz a trajetória toda do ensino fundamental, chega no ensino médio, quantos concluem? Então, uma diferença significativa, né? Entra 100 na educação inicial, na educação lá nos anos iniciais do ensino fundamental, e sai apenas 42. Né? E eu penso que um programa como esse, aqui do Centro de Educação, Centro de Mídias, no caso do Amazonas, tem impactado positivamente a extensão, ou chegando perto da universalização da oferta do ensino médio para aquelas populações que estão isoladas, né? Populações remotas do Amazonas, né? Então a gente precisa melhorar. Esse é um dado, e com relação ao ensino médio, esse dado ruim não é só do Amazonas. Lá em cima tem a média, né? A média nacional é muito baixa também. Então, assim, falando do ensino médio, falando da reformulação do ensino, tem a base curricular nacional, a gente precisa rever muitos dos nossos... eu penso que essa questão da forma de ensinar e de aprender com relação aos jovens, né? Há uma discussão que há um conflito geracional, né? Os migrantes, os nativos digitais, com professores que a tecnologia era outra, né? Então, eu penso que a gente precisa, talvez, rever um pouco essa nossa metodologia, né? Para fazer com que esse jovem não desista da escola, porque a gente viu que o indicador é muito baixo, né? Entra 100, vamos colocar, no primeiro ano, né? As escolas estão abarrotadas e, na medida que os anos vão passando, os alunos vão fugindo da escola. Isso nos preocupa, né? Isso é um desafio, não só da escola, né? Mas é um conjunto como um todo. Quer dizer, a sociedade como um todo tem que apostar fortemente de que preparar melhor o futuro jovem, o nosso futuro dirigente, né? Que é a juventude. Indo um pouco mais à frente, eu quero destacar um pouco do que tem aí, tanto do ponto de vista da legislação, quanto está inserido no Plano Nacional de Educação, né? Então, se você pega a LDB, está lá muito claramente que precisa se formar professores. E também isso está muito expressamente ali, muito forte, das 20 metas do Plano Nacional de Educação, tem pelo menos 2 destinadas à formação de professores. Então, isso nos coloca de que é imprescindível formar professor.
não só certificar o professor, mas, sobretudo, fazer como o Centro de Mídias está fazendo. Preparar, ter um espaço, e não são apenas 1 hora, 2 horas. Aqui são 3 semanas para refletir, para reelaborar, socializar discussões, ou como é que a gente fala aqui, refazer, né? Refletir, refazer esse processo de formação, esse processo da gente, como a gente fala, de aprender e ensinar, né? Então, de novo, parabéns aos diretores, à equipe pedagógica, aos professores que têm essa sensibilidade. Eu diria que, mesmo na Faculdade de Educação, onde eu faço parte, são muito raros esses momentos em que para-se, junta todo mundo, você discute, você ouve o outro, né? Essa questão que é muito colocada, que saber ouvir, né? Você está aqui me ouvindo, você pode estar discordando, está elaborando algumas coisas, mas foca naquilo que pode trazer um diferencial, não só para a sala de aula, mas para essa coisa que a gente fala, a formação ao longo da vida, né? Então, formar professor é quase como uma ideia de cláusula pétrea, né? Se a gente acompanha um pouco mais o noticiário internacional com relação à educação, a gente vê que, por exemplo, países como a Finlândia, existe uma preocupação forte, uma preocupação de Estado em formar e atualizar os seus professores. Eu tive uma colega de departamento que esteve em Portugal agora. Ela foi participar de um evento. E qual é esse evento lá? Da Universidade do Porto. Falando sobre os espaços e o tempo da escola. Uma discussão bonita, uma discussão ampla, né? Que recai de novo sobre formação continuada de professoras e professores nesses momentos difíceis em que nós estamos vivendo, né? A Europa está vivendo problemas, nós aqui com nossos problemas, enfim. As questões os desafios são grandes, né? E indo um pouquinho mais à frente, com relação ainda, focando na formação de professores, eu quero destacar mais um dado, que é esta questão da equidade, né? Quer dizer, o Brasil, como diz, o Brasil tem vários Brasis, né? A gente podia chamar de outra coisa. Manaus, são várias Manaus, né? Então, a gente precisa melhorar esses indicadores como um todo, né? Então, temos ali 64, vamos colocar 65% de professores da educação básica na região Nordeste possuem formação em nível superior. Esse é um dado que nos preocupa, né? Enquanto que a região Sudeste já tem cerca de 84%. E se a gente vem para a região Norte, a gente vai ver também que há uma discrepância em relação a esses dados, né? Quer dizer, de refletir, esses dados nos colocam um desafio para refletir o Brasil como um todo, né? Então, algumas regiões estão, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do acesso aos bens culturais, como biblioteca, museu, observatório, já estão basicamente consolidados. Em outras regiões, a gente precisa investir fortemente em outros espaços de formação que não estritamente os espaços escolares, né? Tá? E tem uma tela mais à frente que eu gostei muito dela, porque aqui dá um panorama geral daquilo que nós podemos implementar para além da educação formal, né? E pegando um eixo importante, que é a questão da tecnologia, essa questão da cultura digital, que a base curricular comum tem um destaque também, né, com relação à formação da cultura digital, e se vai mexer essa questão que volto a falar, a questão do espaço, do tempo e das condições. Que condições os professores têm, né, para pensar projetos
para além da disciplina, né? E isso tem a ver com o que eu vou propor ao final. Eu estou aqui falando, mas tenho uma proposta para deixar, né? Então, vejam só, o que destaca aqui? Isso aqui é aquela ideia de salas, como é que eu coloco? Projetos complementares à educação formal, né? Tem aqui cerca de, eu acho que são cerca de 11 projetos, 11 propostas. Então, por exemplo, o que mais tem ofertado? Na área da cultura. É importante a cultura, é importante as artes, né? Esporte, lazer, né? Acompanhamento pedagógico, isso é fundamental. A gente sabe que nós temos aí essa questão de crianças com vários problemas, né? E precisa ter uma atenção pedagógica direcionada. E com relação à ideia da cultura digital, apenas 7% dos programas são ofertados. Eu penso que isso poderia melhorar, né? E se a gente pega, por exemplo, uma outra variável importante, que nós estamos na Amazônia, no interior do Amazonas, nós temos ali educação ambiental, desenvolvimento sustentável, economia solidária, economia financeira, uma questão importante também, né, para ser trabalhado, tem apenas 5%. Então, eu penso que aqui dá um panorama para nós pensarmos a ideia de desenvolver projetos para além da forma disciplinar com a qual nós temos trabalhado, né? Ou seja, eu penso que é possível, sim, nós trabalharmos outros construtos para além do nosso encontro regimental, indispensável em sala de aula, né? A ideia do encontro presencial. Desenvolver projetos, desenvolver algumas atividades que agreguem outros construtos, né? Essa ideia da cidadania, né? Essa ideia que tem a ver com autonomia, tá bom? Isso tem um eixo também que é a ideia da pesquisa. E aqui eu vou passar ainda rapidamente a ideia de dois conceitos com relação à tecnologia, né? Então, assim, falando de tecnologia, e eu fiz esse destaque, quer dizer, a tecnologia, obviamente que ela é fruto da ciência, né? Quer dizer, eu estou aqui, sentado nessa câmara, tudo isso aqui é tecnologia, tudo isso aqui é produto da ciência, não é verdade? Porém, tem um outro tipo de tecnologia que difere das outras, que é, por exemplo, a tecnologia digital. E aqui eu estou falando a partir de um autor que eu gosto muito e que é das referências quando se fala de tecnologia digital. Pierre Levy, ele cunhou algumas expressões muito próprias, ele montou uma ideia de taxonomia para essa área, né? Quando fala de ecologia cognitiva, né? Pierre Levy. Quando fala de ciberespaço, cybercultura, Pierre Levy. Esses intelectos coletivos, né? Eu penso que isso aqui tudo representa muito bem essa fala do Pierre Levy, que vem lá de meados dos anos 90, mas que é ainda uma referência quando se fala das TICs, quando se fala da tecnologia digital, né? E lembrando um pouco disso, me vem à cabeça agora um autor que eu tive contato com ele quando estava no mestrado, discutindo ali Pierre Levy, a questão da tecnologia, a EAD, e tem um carinha lá que me chamou muita atenção, porque é chamado Ted Nelson. Peguei um texto dele lá, comecei a ler, e lá pela estante ele dizia o seguinte: nós estamos na pré-história da tecnologia. Eu tive contato com esse texto em 2001 por ali, e de 2001 para cá, nossa, quanta coisa mudou, né? E realmente o Ted Nelson tinha certeza, nós estamos meio que na pré-história da tecnologia. E falando um pouco de tecnologia, eu quero mostrar para vocês um espaço que eu uso com a sala de aula, a ideia da sala de aula virtual, que é o Centro de Educação à Distância. Mesmo no ensino presencial na UFAM, eu tenho nos últimos anos usado
uma sala ambiente, que é através da ferramenta Moodle. Então, aqui tem o Centro de Educação à Distância, que o Centro de Educação à Distância, ele tem ali cerca de 30% da minha dissertação de mestrado, que defendi em 2002, e depois, já em 2006, foi implantado o Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. E aqui tem o UFAM Virtual. Esse espaço da UFAM Virtual é o espaço destinado a fazer a mediação pedagógica e tecnológica nos cursos de graduação da UFAM. Não é obrigatório que o professor use, mas eu tenho usado e o resultado tem sido muito bom. Eu estou acessando aqui, a página é essa, estou cadastrado, digitei minha senha e vou abrir. Então, vocês estão vendo aqui, aqui são todos os cursos que usam essa ferramenta. Eu vou aqui na Faculdade de Educação, onde eu sou lotado. Aqui são as disciplinas que são ofertadas, né? Eu vou pegar minha disciplina do período passado. Na UFAM, as aulas irão começar dia 11 de março. Eu não sei quem são nossos alunos ainda. Então, vejam bem, aqui é a minha sala da disciplina Didática Geral. E todo o meu material, unidade 1, todo o material da unidade 1 está aqui. As atividades que os alunos irão me entregar estão aqui. Aqui eu faço a correção das atividades também. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, né? E aqui tem os alunos que entregaram. Então, essa é a ideia de que esse ambiente, ele simula as rotinas de uma sala de aula presencial. Então, aqui eu dei a nota para a aluna, né? Eu fiz comentários, tá? Então, esse é um espaço bem bacana. Eu penso que isso encarna aquilo que o Pierre Levy estava falando ali ainda agora, né? A questão dos coletivos, dos agentes, essa interação homem-máquina. Né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu lembrei de uma coisa e eu quero mostrar para vocês muito brevemente, que é uma fala de um senhor chamado Comênios, que penso que é importante trazer essa figura. Esse é o Comênio, o pai da didática. E aqui tem um material que eu vou abrir aqui rapidinho, só para... Essa é a didática magna, texto, tem cerca de 500... Está vendo ali? Dá para ver? Quase 600 páginas. Essa é a didática magna. Mas tem um PowerPoint aqui, que eu faço uma espécie de síntese da didática magna do Comênios. Eu vou pegar uma lâmina aqui, só para chamar a atenção para vocês, nesses minutos que me restam. É uma fala que eu gosto muito dela e acho que tem tudo a ver com esse momento aqui. Aqui, ó. Né? O que é a didática? Segundo Comênios, 1633. A didática é a arte de ensinar tudo a todos. E alguns princípios ele coloca ali. Olha. Primeiro, a formação do homem. Está vendo aqui? A formação do homem deve começar na tenra idade, educação infantil. Tá? Deve-se construir escolas. Nós acabamos de ver que as nossas escolas precisam melhorar a sua infraestrutura. Terceiro, toda a juventude deve ser enviada à escola, inclusive os débeis mentais, como ele escreveu. Se a gente falar isso, é palavrão. Né? E eu penso que uma experiência como esta aqui do Centro de Educação, Centro de Mídias, vai atender isso que o Comênio falava. Toda a juventude, independente se está em Manaus, se está em Manaquiri, enfim, todos têm que ter acesso à educação. E aqui tem o quarto. Deve ser dado grande valor às mulheres, pois elas são igualmente, quer dizer, não tem separação, né? É aquilo que eu falava. Inspirado nele, nasceu gente, aprende. Ensinar tudo a todos. Né? Eu penso que, falando um pouco de Pierre Levy, falando um pouco de Centro de Mídias, e lembrando do Comênio, essa é um bom exemplo.
E aqui eu quero falar um pouquinho. Eu penso que depois, na nossa fala, a gente pode voltar um pouco mais com relação a expor um pouco mais a sala como um todo, né? Quer dizer, essa ideia da tecnologia. É possível hoje virtualizar a sala de aula, há softwares que simulam todas as rotinas de sala de aula, né? Eu penso que o Moodle é uma excelente ferramenta, né? Eu quero trazer agora para vocês alguns dados a partir de que indicadores. 2014, 2015, 2016, eu fiz uma pesquisa que isso aqui é parte da minha tese de doutorado com relação aos professores. Aqui tem um espelho de cerca de 530 professores de cerca de 32 municípios do Amazonas, com diversos cursos, né? Através do curso de formação de professores do PAFOR. Então aqui tem um indicador, olha. Como a gente vê, a grande maioria dos professores trabalham 20 horas. Quer dizer, o desejável seria trabalhar 40 horas, né? Você ter fortemente, por exemplo, pela manhã ou à tarde, com os estudantes, no outro horário você estaria o quê? Autoformação, manejo tecnológico, segundo o Pedro Demo, né? Orientando o estudante. Naquele quadro que eu vi ali, dos programas fora da sala de aula, né? Agroecologia, tecnologia, esporte, né? O professor poderia estar atendendo esses estudantes. Quer dizer, isso é o desejável. Né? Ampliar. Quer dizer, que todos os professores tenham 40 horas. Os países de primeiro mundo, né? Finlândia, etc., todos os professores são professores 40 horas. Né? Na lâmina próxima, nós vamos ver um pouco já focando nessa questão de quais tecnologias os professores têm buscado para fazer a sua atualização. E a gente vê que a questão da internet já tem um índice bem significativo, né? Mais de 30% dos professores, mesmo no interior do Amazonas, mesmo com limitação ainda de acesso de banda, etc., já é um número que surpreende até, né? Tá? Então a internet está presente, mesmo em municípios remotos, em comunidades indígenas. A gente tem lá o centro de mídias, tem lá uma antena, né? Isso é muito bom. Na próxima tela, nós vamos ver uns dados com relação à frequência com que os professores usam os computadores. E aqui de novo, né? A gente, quer dizer, não é assim 90%, não chegamos nesse nível, mas esse número me é bastante satisfatório, né? Se eu volto ao tempo em que nós estávamos implantando cursos de graduação à distância, por exemplo, em Lábrea, mesmo aqui em Manacapuru, Iranduba, a condição de acesso à banda era algo muito ruinzinho. Hoje a gente está numa outra condição. Um pouco mais à frente, falando um pouquinho mais do uso da tecnologia, de novo, né? É um dado que eu penso que, como se diz na literatura, né? O ser humano é, por natureza, curioso. E o professor é ser humano. O professor quer melhorar, né? Então, esse dado sinaliza que a gente pode não ter o melhor dos cenários, mas nós estamos melhorando os nossos indicadores. A próxima tela. E aqui tem uma questão que tem a ver com a qualidade da formação que o professor, né, na sua formação inicial, recebe dentro do caso aqui é o UFAM, né? E aqui é um dado que a UFAM precisa melhorar muito mais a sua capacidade instalada para fazer com que 100% dos futuros professores que passem pelos cursos da UFAM tenham efetivamente esse manuseio tecnológico, né? A próxima tela, a gente vai ver também um detalhamento com relação... A pergunta é essa:
as tecnologias terão um impacto importante na tua formação? Ou assim, o uso da tecnologia contribuiu para a tua formação? E a resposta nos aqui deixou um pouco preocupado. Quer dizer, isso tem a ver com o quê? Com a infraestrutura que nós temos, né? Isso precisa melhorar. Um pouco mais à frente, com relação ao uso dos computadores. Aqui também precisa fazer um esforço de que os nossos laboratórios tenham, primeiro, uma capacidade maior de atender os estudantes. E, tendo a capacidade instalada, facilitar o acesso. Né? Isso é algo desejável, que precisa ser ampliado. Um pouco mais à frente, e aqui falando da ideia de que técnicas, que tipo de aula você destacaria como muito positiva na tua formação. Né? Então aqui precisa ter uma diversificação maior, né? Da forma de você realizar as aulas, que as aulas não sejam só centradas mesmo nas aulas expositivas, que possam ter outros formatos, né? E aqui eu penso que fortemente vai na direção das pedagogias ativas, né? Pedagogia por projeto, e assim vai. Um pouco mais à frente, vamos ver tecnologia educacional, né? Quer dizer, os meios. E a gente vê que, novamente, não são ainda muito adequados para aquilo que é algo desejável. Né? Esse algo desejável é mais ou menos assim. Qual é a escola do futuro que nós queremos? O que vai ter lá? Como é que eu vou estar preparado? Né? Então, é um pouco essa ideia. E aqui, na próxima tela, tem uma espécie de provocação para o professor. Eu peguei essa expressão a partir de uma palestra que eu assisti e que gostei muito, né? Então, assim, eu penso que a ideia é quando você está preparando a aula, né? É mais ou menos que nem você está preparando um banquete, né? Você vai pegar os melhores ingredientes, por quê? Porque você vai receber pessoas especiais, não é verdade? Então, se eu for preparar um bom tambaqui em casa, eu vou pegar o melhor peixe, eu vou pegar os melhores temperos para agradar o quê? Aquelas pessoas especiais que irão até a minha casa. Da mesma forma, eu penso que isso é uma boa alegoria para a gente pensar essa questão do professor, né? E aqui tem uma recomendação, fechando aqui, né? E a recomendação que eu colocaria é a ideia da pesquisa. O professor Pedro Demos esteve conosco em Manaus ano passado, fez uma palestra excelente e focou nessas variáveis aqui. E o livro já diz muito, né? A pesquisa como princípio científico e pedagógico. E esse é o terceiro capítulo do livro. E aqui ele dá uma espécie de metodologia para você trabalhar com a ideia da pesquisa. Ele fala o seguinte, que é preciso a gente desmistificar a ideia da pesquisa. A pesquisa não é o que está na pós-graduação, ela pode ser cotidianizada. E aqui ficaria uma recomendação, tá, para a gente fechar esse diálogo. E fechando mesmo, tem um vídeo do professor Demo, que eu gosto muito desse vídeo, ele é provocador para a gente, mas eu penso que ao final a gente vai ter ali uma experiência bem interessante para a gente pensar e refletir o nosso cotidiano de sala de aula, tá bom? Vamos lá então? É fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas aprende melhor. Então pesquisa tem um lado obviamente ligado a aprender bem. Aqui no Brasil tivemos uma sorte. O CNPq inventou de repente um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que este aluno aprende, o outro escuta a aula.
Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara, vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico, esse aluno aprendimento. Eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Quer dizer, você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro. Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maiêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo, todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro, né? O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem. Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe, entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer, não é? Ler nas entrelinhas e tal. Nós temos essa imensa habilidade que aparece então nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. O cérebro humano não faz bem, por exemplo, escutar alguém falando 1 hora. Ninguém consegue escutar 1 hora. Mas as aulas na universidade são de 1h40. E na escola é de 40 minutos ou mais. Também ninguém escuta 40 minutos, nem o adulto. Se você quiser que o aluno aprenda bem, tem que avaliar. Não posso tirar da avaliação os riscos dela. O mau uso dela, que são enormes. Por isso também que avaliar só pode ser feito por um especialista, por alguém que tem condições disso. Eu não posso imaginar que diagnóstico médico venha de um leigo. Tem que vir de um bom médico. Assim como avaliar na escola tem que ser feito por um professor de porte adequado. Mas ele tem que avaliar. Agora, qual é a razão de ser da avaliação? Cuidar que o aluno aprenda. É uma das maiores tradições da universidade nórdica, não da universidade ibero-americana. Pesquisa, como produzir conhecimento. É um patrimônio imenso da humanidade, como lidar com o conhecimento. Então ele tem que inserir o aluno aí, porque é isto que dá chance ao aluno, é isso que dá oportunidade ao aluno, saber mexer com o conhecimento. Quer dizer, na sociedade do conhecimento, qual é o trunfo? É saber construir conhecimento, não é copiar, não é reproduzir. Então, como vocês viram, o professor Pedro Demo, ele apresenta uma proposta, né? Que é essa ideia da pesquisa. Quer dizer, não você ficar só ouvindo o professor. Claro que ouvir o professor é importante, mas isso não é tudo, né? É importante que o aluno, depois de receber a orientação do professor, vá desenvolver a sua atividade. Ele vai observar, ele vai refletir, ele vai comparar, ele vai escrever. Então, esse é um princípio científico e também pedagógico. Daí que eu recomendo, eu penso que é um bom caminho, essa ideia que o professor Demo nos coloca, a pesquisa como princípio
pedagógico, princípio científico, porque isso dá a ideia de autonomia para o estudante. O estudante vai fazer o seu relato, ele vai se expor também, ele vai submeter aquilo que ele está pensando com um grupo de colegas, um grupo de alunos, né? Isso é importante para fazer o quê? Consolidar aquela informação, né? Eu tenho observado, e eu sempre gosto de perguntar, quem de vocês já desenvolveu alguma pesquisa? E sempre tem um aluno ou outro que já passou pela pesquisa e a gente observa que é de longe mesmo o amadurecimento intelectual, a forma de propor, sobretudo na ideia da escrita, né? Isso pressupõe o quê? Um domínio conceitual de uma norma indispensável para você ter sucesso não só no aprendizado, mas também nas outras tarefas da vida, né? Então eu penso que formar professores passa também por essa questão da pesquisa. E aqui eu tomei a liberdade de trazer 2 livros que é resultado de um trabalho que nós fizemos. Por exemplo, este aqui, Coordenação Pedagógica, Reflexão e Prática. Foi um material que nós elaboramos a partir de um curso, né, através do programa Escola de Gestores, um curso de especialização. Salvo engano, aqui foram cerca de 560 professores de vários municípios do Amazonas que fizeram. Eu ministrei uma disciplina e a disciplina foi transformada em capítulo do livro. O meu capítulo foi Práticas e Espaços de Comunicação na Escola. Quer dizer, é importante que a escola, se a escola não tem uma página, a escola pode ter um blog para divulgar as suas questões, pode incentivar, por exemplo, a ideia do jornal digital, enfim. E ano passado, em contribuição com colegas do doutorado, foi publicado um e-book. Nesse e-book, eu tenho um artigo que fala exatamente sobre essa questão. Formação de professores, uso da tecnologia, os desafios que está sendo colocado. Aliás, vale lembrar que a próxima Conferência Mundial da Educação para 2030, um dos eixos importantes é exatamente esse. A questão da formação de professores para conviver nessa diversidade, né? E isso está colocado também na base curricular comum. A questão da sociabilidade, né? Das competências, a questão dos emocionais, né? Então, colocado muito bom. E aqui é o seguinte, tem artigo de brasileiros, claro, são a maioria brasileiros, tem um português, que é nosso colega do doutorado, está em Portugal, também está participando do e-book, um colega lá também do Paraguai e um colega também do nosso amigo de Angola. E aqui exatamente um pouco essa reflexão, né? Formação de professores, as experiências, né? E, como eu falei, formar professor é um desafio planetário, né? Sobretudo nesse mundo que a gente está vivendo, um mundo complexo, tá? Então, assim, eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e espero um dia poder compartilhar com vocês um tambaqui delicioso, tá bom assim? Fechado? Valeu, obrigado, gente.